Bom, agora vamos ver algumas propriedades da adição de vetores e fazer um exemplo aqui. Toda operação entre vetores tem as suas propriedades algébricas. Ou seja, você tem a operação de soma de vetores, tem as propriedades algébricas dessa soma, dessa operação, que é um comportamento, né, entre os vetores quando você trabalha com a soma. No caso da soma, a gente tem essas 4 propriedades algébricas da soma de vetores. Eu não vou fazer as demonstrações formalmente, eu posso comentar uma ou outra, mas essas 4 afirmações, elas dizem respeito à soma de vetores e isso significa que elas sempre ocorrem, ou seja, são fenômenos que sempre vão ocorrer quando você trabalha com soma de vetores. Por exemplo, a gente tem inicialmente a associativa, né? O que significa essa igualdade? Significa que quando eu estou somando 3 vetores, se eu somar U mais V, e aí eu tenho o resultante aqui, e depois somar com W, isso é equivalente a somar V com W e depois somar U. Ou seja, a associativa nos diz que se eu tenho uma soma de 3 vetores, não me importa qual 2 eu somo primeiro para depois somar com o terceiro. É isso que está dizendo essa igualdade. Ela é chamada de associativa, certo? E aí a gente tem o segundo item, a comutativa. A comutativa é bastante intuitiva, né? Significa que somar U mais V é sempre equivalente a somar V mais U. Tanto faz, o vetor resultante é o mesmo. O que está por trás dessa igualdade aqui é que tanto faz eu deslocar o vetor V de maneira conveniente ou deslocar o vetor U, eu sempre vou ter o mesmo vetor como força resultante. Essa é a comutativa. O terceiro item é o elemento neutro, né? Que se eu somar qualquer vetor U com vetor nulo, eu sempre tenho o próprio vetor U. Ou seja, para efeitos de soma, o vetor nulo ele é desprezível, né? Ele é uma força nula, né? Então, qualquer vetor somado com vetor nulo vai dar o próprio vetor, que é uma propriedade algébrica que acontece com os números reais, né? E por fim, o vetor oposto, né? Todo vetor U tem o seu vetor oposto. Se eu somar um vetor U com o seu oposto, eu vou ter como resultante o vetor nulo. Intuitivamente, isso é bastante visível, né, na interpretação física. Porque se eu considero uma força e eu somo a ela a força igualmente oposta, eu anulo, né? As duas forças se anulam. E aí eu tenho o vetor nulo aqui. Por exemplo, se eu quiser provar o item C algebricamente, é bastante simples, né? O vetor U mais o vetor nulo. Como que eu provo que isso dá o próprio vetor U? Se AB é um representante de U, eu tenho infinitos representantes para o vetor nulo, desde que eu tenha origem e extremidade coincidindo, né? Então eu posso considerar AA, BB, CC, qualquer representante aqui para o vetor nulo. Em particular, para obter o que eu quero, eu vou considerar o representante aqui BB. Por que eu considerei BB? Para que essa extremidade coincida com essa origem e a soma esteja bem definida, certo? Se aqui eu tenho BB, AB mais BB vai ser o vetor AB. E o vetor AB é o próprio vetor U, certo? Isso já demonstra, né, esse terceiro item. O último item, por exemplo, seria U mais o oposto de U. Então é bastante algébrico, né? U vai ser U é o vetor AB, certo? Mais o oposto de U, que é o vetor BA. Esse é um representante do oposto. AB mais BA vai ser quem? AA, esse é o resultante. AA nada mais é que o vetor nulo. Então, todas essas propriedades elas podem ser provadas algebricamente. Eu não vou entrar em detalhes todas elas, mas elas são simples e estão no livro, né? Elas estão no livro do Boulos, as demonstrações. Então, associativa, comutativa, elemento neutro e oposto sempre ocorrem. São operações bastante intuitivas porque a gente já conhece elas dos números reais. E a gente acaba fazendo elas, né, e considerando-as verdadeiras de maneira intuitiva. Considerando essas propriedades, a definição que a gente viu, né, de soma e diferença, vamos fazer o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: obtenha um vetor resultante dessa diferença aqui. Esse é um exemplo que geometricamente não vai ter muita saída, a gente vai sair de maneira mais algébrica. Ou seja, eu quero um vetor resultante dessa diferença, ou seja, um único representante para esse vetor. Isso aqui é um vetor, né? Diferença de vetores é esse vetor mais o oposto desse. Então isso aqui vai ser um vetor resultante. Eu quero achar que vetor é esse. Então olha só, BC menos BA, eu preciso achar um vetor resultante, enxugar essa expressão e obter um único representante para essa diferença. Como que eu posso fazer isso?
chegar até esse vetor resultante? A gente faz manipulações algébricas, né, de maneira equivalente, usando as propriedades acima e as definições. Como eu posso manipular aqui? Isso aqui é uma soma de vetores, porém eu só consigo enxugar essa soma quando eu tenho origem com extremidade, né? Por exemplo, AB mais BC. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos trabalhar com esse oposto. Então, aqui eu mantenho BC, né? Vamos manipular isso aqui. O oposto de BA é quem? AB. A gente trabalhou com isso na aula passada. Ó, eu leio assim, o oposto de BA é o vetor AB. Menos AB é igual menos BA é igual a B. Pronto. Agora aqui eu tenho BC mais AB. Bom, eu ainda não consigo enxugar essa expressão através da soma de vetores, mas eu posso aplicar a comutativa, que aí eu vou ter o que eu quero, olha só. Então eu inverto aqui, né? Eu vou ter AB mais BC, certo? AB mais BC tem como resultante, agora sim, definição de soma de vetores, vai ser o vetor AC. Ou seja, o vetor resultante dessa diferença é exatamente o vetor AC. Então, esse é um exercício onde eu apliquei aqui, ó, definição de oposto, o oposto de BA é AB, daqui para cá eu apliquei comutativa e daqui para cá a definição de soma de vetores. Então, é só um trick algébrico aqui, né, para a gente desenvolver as sacadas, né, de como isso se comporta. Bom, a partir daí, agora a gente pode fazer alguns exemplos, né? No próximo vídeo a gente vai fazer mais 2 exemplos, mas antes disso eu vou fazer um comentário que é essa observação aqui, que é muito importante, que é a seguinte. Essa observação ela é exatamente o caminho contrário da definição de vetores. Por quê? Na definição de vetores eu tenho que AB mais BC é igual, resultante vai ser AC, certo? Isso sempre ocorre. AB mais BC é igual a AC. Agora a gente tem um caminho contrário, ou seja, aqui a gente enxugou essa expressão. A gente tinha 2 e caiu um único vetor. Essa é a soma de vetores. Agora aqui seria o caminho contrário da soma, que é a decomposição de um vetor. Então olha só, dado um vetor U, que é AB, eu vou considerar ele aqui, ó, a representação geométrica dele. Então, dado um vetor U, vamos dizer que AB é um representante dele, certo? Dado um vetor U, podemos decompor U como essa soma aqui, onde C é um ponto qualquer. O que significa isso? Olha só, o vetor U, se ele é dado por AB, eu posso abrir ele e decompor ele. É o caminho contrário da soma, né? Quando a gente define soma, que a gente diminui essa expressão. Então, dado o vetor UAB, eu posso decompor ele como sendo AC mais CB. Como isso é feito geometricamente? Eu posso considerar qualquer ponto C do espaço, eu vou chamar de C, eu poderia chamar de D, tanto faz. Então, considera qualquer ponto C do espaço, certo? Esse vetor U pode ser decomposto na soma. De que forma? O vetor U, ele é decomposto como sendo a soma AC mais CB. Olha só, geometricamente é essa a interpretação. Se eu tenho esse vetor, eu posso decompor ele como a soma AC mais CB. Se eu tivesse um ponto D aqui, eu poderia fazer isso também, ou seja, isso vale para qualquer ponto do espaço. Eu posso decompor, é um caminho alternativo, certo? É como se eu tivesse vindo do ponto A para o ponto B, eu posso fazer isso indo para lá, indo para lá. E isso é possível pela definição, né, de força resultante. Essa força é equivalente a essa mais essa, certo? Aí aqui eu teria AD mais DB e assim por diante. Eu tenho infinitas formas de decompor um vetor, certo? Ou seja, dado um vetor U, eu posso sempre decompor esse vetor U dessa forma, AC mais CB. Eu poderia decompor ele como AD mais DB. Poderia também. Posso fazer a decomposição que eu bem entender. E é exatamente isso que vai nos interessar. Mas o que vai nos interessar? Que é exatamente a conveniência da decomposição. Como eu posso decompor um vetor de infinitas formas, eu vou decompor geralmente algum contexto de algum exercício, um determinado vetor, de maneira conveniente para o que eu preciso.
Vocês vão entender isso quando a gente começar a fazer exercícios. Ou seja, esse vetor U pode ser decomposto aqui. Se eu quero fazer o ponto C aparecer nessa expressão, eu decomponho passando pelo ponto C. E a interpretação algébrica é essa. Indo de A até B, eu posso indo de A até C, depois de C até B. Ou seja, se U é escrito como AB, ele pode ser escrito como AC mais CB. Certo? Isso nos dá a ideia de decomposição e com elas a gente consegue resolver vários exercícios, né? E a decomposição que eu vou escolher em cada contexto vai ser dada por conveniência, né? Em função do que eu precisar naquele exercício, beleza? Vamos fazer alguns exemplos agora nos próximos vídeos.